Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tuane, professora de espanhol aqui na comunidade educadoresdoenem.com.br e hoje eu vim conversar com você, resolver aqui uma questão do Enem pra gente conversar aqui um assunto importante que eu falo bastante inclusive nas aulas. Eu preciso saber gramática especificamente para fazer a prova do Enem? Gramática cai de uma forma pura na prova do Enem? Não, ela cai de uma forma contextualizada. Como que isso acontece? Vamos ver um exemplo aqui do artigo neutro do espanhol. Para quem não sabe, o artigo neutro, então, é aquele que generaliza uma ideia, basicamente, certo? A gente tem, se você entrar aqui nas aulas de espanhol da comunidade, eu tenho uma aula específica falando só sobre o artigo lo. Se você quiser saber mais, é só entrar lá, certo? E aqui, então, hoje a gente vai resolver uma questão onde a gente vai ver a gramática de uma forma contextualizada, certo? Então, é assim que cai no Enem, exatamente dessa forma. A gente tem aqui um texto, então, começando pelo título, perdão. Então, nosso título, Atitlán. O que será que significa isso? Vamos com calma, vamos ler o texto e entender aqui o que é isso que ele está te falando. El lago Atitlán está situado en el centro de América, en Guatemala. Opa, passei aqui o slide, perdão. Voltando aqui então o texto. El lago Atitlán está situado en el centro de América, en Guatemala. Su belleza es extraordinaria y tiene un gran interés social. En sus márgenes conviven tres culturas, la indígena, la española y la mestiza, presididos por tres majestuosos volcanes, el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro. 13 pueblos bordean el lago. Los habitantes del lago son en su mayoría indígenas, aunque crece el porcentaje de ladinos mestizos. Un buen número de extranjeros, misioneros o investigadores comparten en los pueblitos la forma de vida de los nativos. A partir de los años 70, numerosas colonias de hippies se asientan en Atitlán. Jóvenes de todo el mundo atraídos por el paisaje, el clima semitropical y la sencillez de la vida de los indios acampan cerca del lago. Además, muchos comerciantes guatemaltecos y extranjeros se han instalado en el pueblo de Panajachel para establecer diversos negocios hoteleros, deportivos y artesanales. A cada día, el lago Atitlán atrae a sus costas a más turistas y científicos. Unos llegan buscando sosiego ante el espejismo del lago. Otros van a mezclarse con los orgullosos y apacibles indígenas en iglesias y mercados. Muchos atraviesan el lago para recorrer los diferentes pueblos y para recrearse en la variada indumentaria de sus habitantes. Otros estudian las diferentes lenguas y dialectos que se hablan en la zona y muchos investigan con pasión la rica fauna del lago y de las tierras volcánicas. Realmente es impresionante la convivencia de tantas etnias y culturas. En el corazón de América hay un lago y unos volcanes que son símbolo y reflejo de lo que es Hispanoamérica, un mosaico de culturas e um exemplo de convivência. Então, agora que a gente leu o texto, a gente vai para a questão. Lembrando aqui sempre para vocês que eu costumo dizer que quando você está fazendo a sua prova, eu recomendo que você leia primeiro o enunciado da questão e depois volte para o texto, porque aí você já vai focado com aquilo que você precisa prestar atenção, precisa prestar mais atenção e precisa identificar no texto para poder responder corretamente, certo? Mas aqui, como a gente está estudando, analisando e vendo parte por parte, a gente leu o primeiro texto e agora a gente vai para a questão. Então, de acordo com o texto, a região do entorno do lago Atitlán, na Guatemala, é de grande relevância social por representar. Então, vamos voltar para o nosso texto e entender o que ele está falando. A gente sabe, então, que Atitlán é um lago, certo? E ele é um lago situado na Guatemala. E ele tem 3 majestuosos vulcões, certo? Aqui ele tem o nome dos 3 vulcões. 13 povoados que
rodeiam o lago. E aí ele vem falando, e aqui ele começa a falar no texto dos habitantes, que são na sua maioria indígenas, e ele fala que cresce a porcentagem de mestiços, fala dos estrangeiros, que são turistas, né, missionários, investigadores, que vão lá buscando compartilhar a forma de vida dos nativos. E a partir dos anos 70 se instalaram algumas colônias hippies. Os jovens de todo o mundo aqui são atraídos pela paisagem, pelo clima semitropical e pela sencilleza e simplicidade da vida dos índios, certo? E ele fala de várias coisas, fala que atrai muitos turistas e cientistas, que uns chegam buscando sossego ante o espelismo do lago, e outros vão mesclar-se, misturar-se com os orgulhosos e apassivos indígenas em igrejas e mercados, e muitos atravessam o lago para percorrer diferentes povoados e para criar-se na variada indumentária de seus habitantes. E aí, na última frase do texto, ele resume exatamente aquilo que a gente precisa saber. E o que ele diz? En el corazón de América hay un lago y unos volcanes que son símbolo y reflejo de lo que es Hispanoamérica, un mosaico de culturas e um exemplo de convivência. Então aqui é interessante você perceber que o Lo é justamente a generalização de uma ideia. E ele está dizendo aqui que no coração da América tem esse lago e esses vulcões, né, uns vulcões, que são um símbolo e um reflexo justamente daquilo que é a Hispanoamérica, um mosaico de culturas e um exemplo de convivência. E aí, se a gente voltar para a questão, a gente lê as alternativas aqui. Letra A, patrimônio histórico e geográfico que a área habita. Não é isso que ele está pedindo. O que ele está pedindo, de acordo com o texto, a região no entorno do lago Atitlán de Guatemala é de grande relevância social por representar. Então aqui a gente tem que focar naquilo que representa essa região. Letra B, diversidade turística que atrai os estrangeiros. Essa é uma alternativa que é verdade, porém, ela não responde corretamente aquilo que está pedindo o enunciado da questão. Por isso é importante a gente prestar atenção no enunciado. Ele está pedindo aquilo que representa esse lago. Letra C, prosperidade econômica que advém de diferentes segmentos comerciais. Realmente ele fala de diferentes segmentos comerciais, mas ele não fala dessa prosperidade econômica e isso também não representa o lago. Letra D, multiculturalidade característica da identidade hispano-americana, que é exatamente o que ele fala naquela última frase. E a letra E, valorização da cultura indígena observada entre as comunidades locais. Essa também é uma verdade, mas não é aquilo que está pedindo o enunciado, certo? Então, se você voltar aqui no texto, você entendendo essa última frase, prestando atenção e sabendo que esse artigo, essa expressão de lo que es Hispanoamérica é uma generalização, você consegue entender perfeitamente e responder corretamente a questão. Tudo bem? Então, para mais dicas de conteúdos, fique ligado aqui na comunidade, não só do espanhol, como de todas as outras disciplinas. Lembrando que eu sou a professora Tuane e a gente se vê aqui nas aulas e na comunidade de educadores do Enem, certo? Hasta luego!